Eu reassisti todos os episódios de The Last of Us pra você não precisar fazer isso antes da segunda temporada. Tá, na verdade eu recomendo que você veja os episódios porque a série é muito legal, mas se você precisa de um resumo pra relembrar os principais acontecimentos, esse vídeo é pra você. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Last of Us, mais especificamente eu vou fazer um resumão de tudo que rolou na série até agora. Afinal, a segunda temporada estreia agora em abril, se tudo der certo esse vídeo vai sair um pouquinho antes da estreia, e já faz um tempão que a primeira foi ao ar, foi lá em janeiro de 2023, ou seja, mais de 2 anos atrás. Eu já tô há um tempão me preparando pra fazer uma cobertura semanal da segunda temporada, então óbvio que eu fui rever a primeira. E como já faz tanto tempo, tinha algumas coisas que nem eu lembrava mais. Aí recentemente eu fiz um vídeo com expectativas pra segunda temporada e muitos de vocês me pediram um vídeo resumindo a primeira. Eu vou linkar esse outro vídeo na descrição caso você queira ver depois desse. Mas enfim, tá aqui o resumão pra vocês já ficarem prontos pra estreia da segunda temporada. Tem uma outra coisa que acontece em abril. É o mês de aniversário da Insider. As peças da Insider já estão comigo há bastante tempo e eu posso dizer que elas realmente juntam conforto e praticidade com estilo. Eu já falei por aqui, mas vou repetir que até a minha rotina mudou com a Insider. Eu gasto bem menos tempo passando roupa, por exemplo, porque além de serem super confortáveis, essas peças são tão tecnológicas que elas desamassam sozinhas no corpo. Eu fico bem tranquila em usar em qualquer lugar porque elas duram muito e são muito lindas também, né? Essa aqui que eu tô usando, por exemplo, é a Minimal Top. Eu gosto tanto dela que eu tenho uma versão preta e uma mais clara também, que às vezes eu uso nos vídeos também. E o aniversário é da Insider, mas quem ganha o presente mesmo é a gente, porque as peças estão com desconto em abril. Todo dia é uma promoção nova lá no site, então fique esperto porque o estoque tá indo bem rápido. E usando o meu cupom MIKAN, assim como tá na tela, MIKAN com 3 N's no final, você consegue 15% de desconto cumulativo. Levando em conta as promoções de aniversário, se você ainda usar o meu cupom, você consegue chegar a até 30% de desconto. É só clicar no link que eu deixei na descrição que o cupom já vai direto pro seu carrinho. Vai lá no site ver quais peças estão no precinho e já garantir as suas também, né? Parabéns, Insider, e obrigada por esse presentão. Última coisa antes da gente começar é que esse vídeo, obviamente, tem spoilers da primeira temporada de The Last of Us, se não tiver todos os spoilers, né? Eu vou dividir os acontecimentos por episódio, mas fica aí o aviso. E como esse é um vídeo sobre a primeira temporada, eu peço pra que vocês não comentem coisas da segunda temporada, coisas que devem acontecer, pra não spoiler pro pessoal, beleza? Ok, todo mundo avisado, então só pra dar aquele contexto, caso você tenha caído aqui de paraquedas, The Last of Us é uma série baseada em um jogo de mesmo nome, que foi lançado lá em 2013. Tem algumas diferenças do jogo pra série, mas em geral a trama da primeira temporada é a mesma. A história de The Last of Us se passa em um mundo pós-apocalíptico. Rolou uma pandemia causada por um fungo chamado Cordyceps, que basicamente transforma as pessoas em zumbis. Nesse universo eles não chamam de zumbi, chamam de infectado, mas lembrem algumas coisas o que a gente costuma ver em histórias de zumbi. Aquela coisa de que se você for mordido, você tá infectado e você vai acabar se transformando em um deles, sabe? Mas tem algumas particularidades que são de ser um fungo. Por exemplo, todos os infectados são conectados de alguma forma. Então, às vezes, rolam alguns comportamentos meio de horda ou mente de colmeia, sabe? E também uma coisa importante é que o corpo do infectado vai mudando conforme o tempo passa. Eles tendem a mudar as características e até ficar mais poderosos com o passar dos anos. Se vocês quiserem saber mais sobre o Cordyceps e como são as criaturas ali, os infectados em The Last of Us, tem um vídeo só sobre isso que eu vou deixar na descrição. Aí na série a gente vê várias formas que a humanidade encontrou pra sobreviver depois desse grande surto do Cordyceps. E isso em várias escalas, tá? Tem cidades inteiras, que são as zonas de quarentena, e também tem várias comunidades menores, ou até as pessoas que simplesmente estão tentando ir de um lugar pro outro e sobreviver no meio do caminho. Mas a série também mostra pra gente alguns momentos do pré-apocalipse, coisas que aconteceram antes do surto do Cordyceps, principalmente no nosso primeiro episódio. Então, ó, considero o contexto dado, bora começar de vez esse resumo. O primeiro episódio já começa com uma previsão do que seria o apocalipse. É um trecho de um programa de TV de 1968, em que um epidemiologista diz que o pior tipo de pandemia não seria causado por vírus ou por bactérias, que na verdade o mais aterrorizante seria uma pandemia de fungos. Ele explica que na natureza existem fungos como o Cordyceps, que podem alterar, comandar e devorar a mente de um ser vivo. Esses fungos não infectam humanos, mas o cientista meio que diz, não infectam ainda, porque e se o planeta esquentar, a temperatura subir, né, esses fungos se adaptarem, pode ser que role. Fica o maior climão no estúdio e logo depois a gente já vai direto pro dia 26 de setembro de 2003, o dia do surto do fungo Cordyceps. Sim, o mesmo fungo que o cara tinha falado na TV. Toda vez que eu falar nesse vídeo do surto, do dia do surto, é dessa data que eu tô falando, 26 de setembro de 2003. Nesse episódio a gente vê como tudo mudou de um dia normal para um completo caos no mundo todo. Tudo isso pela perspectiva da família do Joel Miller, um dos nossos protagonistas
protagonistas. Era inclusive o aniversário do Joel, então ele tinha combinado de comemorar mais tarde com a Sarah, a filha adolescente dele. O Joel saiu pra trabalhar de manhã com o Tommy, irmão mais novo dele, a Sarah foi pra escola, aparentemente um dia normal como qualquer outro. Mas não é que tava normal de verdade. No rádio já estavam rolando notícias de que tinha alguma coisa muito estranha rolando na Indonésia, por exemplo. Tinha pessoas lá tendo surtos violentos estranhos e coisas do tipo. Aí ao longo do dia, a Sarah vai notando várias coisas estranhas, tipo um colega de escola com a mão tremendo, as ruas cheias de viatura de polícia e bombeiro, as lojas fechando às pressas, esse tipo de agitação. Ela passa na casa dos vizinhos e volta pra casa dela pra esperar o Joe, que chega super tarde e ainda esqueceu de comprar o bolo de aniversário. Mas a Sarah dá pra ele um presente, ela consertou o relógio dele que tava quebrado faz tempo, então é um momento bem fofo ali de pai e filha. Eles sentam pra ver um filme juntos, a Sarah acaba dormindo no colo dele, bem fofo mesmo. Mas do nada o celular do Joe toca e é o Tommy. Ele tinha se metido numa briga de bar, foi preso e tava pedindo pro Joe ir lá pagar a fiança pra ele poder sair. O Joe fica meio, ai, deixa disso, Tommy, você não é mais criança, né? Vai ficar aprontando essas? Mas ele acaba deixando a Sarah em casa e vai lá liberar o irmão. Passa um tempo e a Sarah acorda ali sozinha em casa. Nisso, já são 2 da manhã e tá o maior caos do lado de fora. Barulho de helicóptero, alerta nacional na TV, gente na rua. E nesse momento a série mostra o primeiro infectado em ação. Quando a Sarah tinha ido na casa dos vizinhos mais cedo, a gente viu que uma das pessoas que moravam lá era uma senhora já bem idosinha na cadeira de rodas e ela parecia já não reagir muito a nada. Mas a Sarah não reparou que naquela hora a senhorinha já tinha começado a meio que se contorcer na cadeira de rodas. E quando já é de madrugada e a Sarah vai lá pra ver o que aconteceu, o que tá rolando na casa do vizinho, a tal da pobre senhorinha tinha matado os parentes que moravam ali com ela. E também tava conseguindo andar e correr sem a cadeira de rodas. No caso, correr atrás da Sarah, coitada. Mas bem na hora, o Joe chega com o Tommy e mata a senhora. Aí tem uma sequência desesperadora dos 3 na caminhonete tentando fugir da cidade, no meio de infectados, polícia, tem até avião caindo. Inclusive, um desses aviões cai muito perto deles e acaba causando um acidente ali com a caminhonete. Nisso, a Sarah machuca o tornozelo, ela não consegue mais correr, não consegue caminhar muito bem, então o Joe tem que fugir com ela no colo. E aí acontece uma das cenas mais tristes da temporada, logo nos primeiros minutos de série. Um militar encontra o Joe ali com a Sarah e ele recebe ordens pra atirar neles, porque eles poderiam estar infectados. O Joe tenta desviar, mas os tiros acertam a Sarah e ela acaba morrendo ali mesmo. E essa é a backstory do nosso protagonista Joe. Daí o episódio pula pra 20 anos depois desse momento, em 2023. E a gente vê que o Joe mudou de cidade. Antes ele morava em uma cidade no Texas, nos Estados Unidos. Mas agora ele mora na zona de quarentena de Boston, do outro lado do país. Resumindo, uma agência militar chamada FEDRA, a Agência Federal para a Resposta a Desastres, montou as chamadas zonas de quarentena em algumas cidades dos Estados Unidos para ajudar a conter as infecções. Aliás, aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, muito repetitivo, às vezes eu vou falar zona de quarentena, mas às vezes eu vou falar QZ, que é como eles chamam em inglês para abreviar, ou QZ mesmo. Mas saibam que é tudo a mesma coisa. Enfim, o que são essas QZs? Elas são grandes áreas urbanas cercadas por muros ali, tem rondas militares, todo um esquema de segurança para evitar que as pessoas entrem e saiam, porque teoricamente ninguém que fica lá dentro pode estar infectado. Então eles têm aparelhos que testam instantaneamente se a pessoa tá contaminada, tá infectada pelo Cordyceps. E mesmo se você não tiver infectado, é um negócio bem rígido. Tem até enforcamento em praça pública para quem sai de lá sem autorização, por exemplo. Mas não é todo mundo que baixa a cabeça pra Fedra não, como a gente vê bastante na série. Existem os vagalumes, por exemplo, que são a organização que dá nome pro primeiro e pro último episódios dessa primeira temporada. O lema deles é: quando estiver perdido na escuridão, procure pela luz. E tem pichações com essa frase e com o símbolo dos vagalumes por toda a QZ de Boston. Depois eu vou falar mais dos vagalumes, mas por enquanto basta dizer que eles são tipo uma resistência e que a Fedra considera eles como uma organização terrorista. Mas bora falar de como tá o Joe nesse momento. Lá em Boston ele faz de tudo, todo tipo de bico, inclusive lidar com esgoto ou queimar os corpos de quem morre ali, tipo infectado. A essa altura ele não tá mais com o Tommy, o irmão dele, ele tá só com a Tess, que é meio que uma parceira de negócios barra parceira romântica do Joe. A série dá a entender que eles têm um lance, mas que o Joe nunca conseguiu corresponder muito da forma que a Tess esperava. De qualquer forma, os dois são muito próximos e trabalham juntos como contrabandistas ali em Boston. Lembra que eu falei que é proibido entrar e sair da QZ, né? Mas eles são contrabandistas, então eles meio que fazem isso rotineiramente. Por mais que o Tommy não esteja mais morando com o Joe, eles sempre se falaram por mensagens de rádio. Só que faz semanas que o Tommy não manda uma única mensagem. Não dá nem pra saber se ele ainda tá vivo. A única informação que eles têm é que a última torre de rádio que o Tommy usou fica no estado do Wyoming. Também é do outro lado do país. Então, o Joe e a Tess querem conseguir uma bateria de carro que esteja funcionando pra eles conseguirem sair da zona de quarentena, pegar um carro e ir lá até o estado do Wyoming pra procurar o Tommy.
Aí é todo um rolo pra eles conseguirem essa bateria, não dá certo, eles vão parar no meio de um tiroteio e eles não só descobrem que a tal da bateria não tá funcionando direito, como os vagalumes, lembra a organização que eu falei, eles também estavam atrás dessa mesma bateria. E é nessa situação que o Joe conhece a Ellie, a nossa outra protagonista, uma adolescente de 14 anos que foi presa pelos vagalumes e tava lá há um tempo porque ela tem um propósito maior. A Marlene, que é a líder dos vagalumes, tava querendo essa bateria de carro para conseguir levar a Ellie até um hospital. Mais pra frente a gente vai entender o motivo disso. Só que nesse rolê todo de tiroteio, a Marlene fica ferida e também fica sem o esquadrão, sem ter outros vagalumes para dar apoio para ela. Então ela passa um serviço de contrabando pro Joe e pra Tess. E ela faz isso já meio a contragosto, porque a série deixa no ar assim que eles já se conheciam há bastante tempo, eles três, e eles não são inimigos, mas também não são amigos. Então não é que ela tá super feliz de pedir isso pro Joe, mas ela não tem saída. E qual que é esse serviço, né? Já que você e a Tess estão saindo da zona de quarentena, por que não levar a Ellie junto com vocês? O que ela diz é que bem perto ali da saída da zona de quarentena, teria um lugar que eles iam encontrar um grupo de vagalumes que já estaria esperando ali. E aí os vagalumes que estão lá levariam a Ellie pra longe. E o Joe e a Tess seriam recompensados por isso, seria uma viagem curta. Mesmo assim, a princípio eles não querem, porque eles não contrabandeiam pessoas. Mas eles acabaram topando. Nesse começo, o Joe parece achar a Ellie bem irritante, ele responde ela com poucas palavras e tal. Mas ela é bastante curiosa e fica perguntando mil coisas mesmo assim. Por exemplo, ela vê que o Joe tem um rádio na casa dele e logo percebe que ele é usado pra se comunicar em código. E ela consegue decifrar esse código bem rapidinho. Que cada década de música significava uma coisa. Por exemplo, se tocar a música dos anos 80 significa que deu ruim. Mais pra frente a gente vai saber com quem o Joe usava esses códigos, mas só colocando já aqui. O Joe e a Tess levam a Ellie ali pra fora da zona de quarentena. Eles conseguem chegar ali na saída, mas acabam sendo vistos por um militar. A Ellie usa aquela maquininha pra fazer o teste do Cordyceps neles três. E o da Ellie dá positivo. Ou seja, ela estaria infectada pelo Cordyceps. Mas tá aí o motivo pra Marlene querer levar a Ellie pra um hospital. Ela quer que a Ellie seja estudada. Porque sim, ela foi mordida por um infectado, mas já faz 3 semanas que isso aconteceu. Normalmente é questão de horas até alguém que foi mordido começar a exibir os sintomas. No máximo um dia. Então nesse episódio a gente vê que a Ellie muito provavelmente é imune aos efeitos desse fungo. Mais cedo, em outras cenas, a gente viu que lá nos vagalumes ela tava acorrentada e era obrigada a fazer testes, tipo manter a mão dela assim esticada sem tremer e responder algumas coisas pra mostrar que ela tava 100% consciente. Tudo isso pra garantir que ela não tava se transformando. Mas o Joe e a Tess não viram todo esse processo, então eles ficam meio desconfiados. Só que não tem tempo pra discutir, eles precisam sair de lá naquele momento. Então eles fogem de Boston e começam a ir pro oeste. E assim termina o primeiro episódio, bora pro segundo episódio de The Last of Us. O segundo episódio também começa com um flashback no início do surto, mas dessa vez em Jakarta, na Indonésia. Foi lá que começou todo esse contágio do Cordyceps. Basicamente, os primeiros infectados eram funcionários de uma fábrica de grãos e trigo, e esses funcionários começaram um dia a agir meio estranho. Nisso, os militares da Indonésia procuraram uma professora de micologia, que é a área da ciência que estuda os fungos. E eles falaram pra ela que eles precisavam de ajuda para procurar uma cura para essa nova doença. E ela foi bem direta. Falou que não existe cura e que a única saída era bombardear a cidade para tentar evitar a propagação. Mais pra frente a gente vê o Joe explicando alguns desses detalhes para Ellie, que muito provavelmente uma mutação do fungo Cordyceps teria contaminado itens básicos, ingredientes básicos, como açúcar ou farinha. Esses ingredientes teriam sido usados nos produtos de multinacionais, ou seja, vendidos em vários países. E com isso, o Cordyceps teria se disseminado no mundo todo ao mesmo tempo. E tem uma cena que a gente vê que essa estratégia de bombardeio foi usada, pelo menos também pelo governo dos Estados Unidos, para tentar impedir o contágio. Eles tacaram bomba na cidade mesmo, mas isso não funcionou, claro, porque senão não teria 20 anos depois ainda, né? Mas beleza, a gente saiu do flashback e o restante do episódio é em 2023. A gente continua na jornada do Joe e da Tess para levar a Ellie até os vagalumes. Só que eles ainda estão meio desconfiados desse negócio do teste da Ellie ter dado positivo, dela estar infectada pelo Cordyceps. E como ela não tem outra opção, ela precisa que eles confiem nela, ela acaba mandando a real. Ela é imune e os vagalumes acham que ela pode ser a chave para uma vacina, que ela vai ser levada para uma base dos vagalumes que tem médicos que estão estudando e procurando uma cura. Mesmo ela falando isso, o Joe não se convence, ele acha que já tentaram muitas vezes, não tem cura coisa nenhuma, só que a Tess convence ele a seguir com o plano pelo menos. No episódio anterior a gente tinha visto como é dentro de uma zona de quarentena controlada pela Fedra, mas nesse episódio a gente começa a ver o mundo fora dessas áreas. E tem muitas áreas urbanas que ficaram abandonadas, né? Mas eu acho bem legal porque dá pra ver a natureza tomando o seu lugar de volta, então os prédios estão cheios de plantas crescendo, muitos deles já desabaram parcialmente. É bem legal ver esses cenários, na minha opinião.
E não sou só eu que gosto, porque a Ellie também tá maravilhada com tudo isso. Eu acho importante ressaltar que ela já nasceu nesse mundo pós-apocalíptico. Então tudo que ela conhece, tudo que ela já viu é dentro da zona de quarentena. Por isso ela fica tão empolgada com esses cenários. Mas óbvio que a felicidade dos personagens nessa série dura pouco e tudo desanda quando eles têm que atravessar um museu pra conseguir chegar do outro lado. Aqui tem uma sequência bem de terror, porque eles encontram os clickers. Lembra que eu falei mais cedo que o corpo dos infectados vai mudando conforme o tempo passa? O clicker é um estágio avançado de infectado que não enxerga, mas ouve extremamente bem. E ele seguia por ecolocalização, tipo um morcego. Então ele emite uns sons de clique, né? Por isso chamam de clicker. E aí com esse som ele consegue determinar a posição dos objetos. Só que a Ellie acaba pisando em um fungo, fazendo barulho e atraindo os clickers na direção deles. Aí tem toda uma luta e é bem difícil enfrentar os clickers, mas eles conseguem matar esses infectados e sair vivos. Só que não ilesos, porque a Ellie foi mordida de novo no braço e a Tess também conta que machucou o tornozelo, mas que ela tá bem. Então beleza, vida que segue, eles vão pro Capitólio da cidade, que é o lugar combinado com os vagalumes pra deixar a Ellie e aí cada um seguir seu rumo. Mas acontece que não tem ninguém lá. Quer dizer, não tem ninguém vivo lá. Eles encontram só os corpos dos vagalumes. Alguns deles têm marcas de mordida e outros não, mas todos morreram. Nisso o Joe tá meio, que droga, né? Mas ele já tá meio conformado que a missão deu errado e pronto. Só que a Tess fica maluca procurando um mapa, um rádio, qualquer coisa que seja que dê pra ela encontrar ali os vagalumes, porque ela não quer voltar pra Boston de jeito nenhum. E a Ellie percebe o motivo. Ela saca que a Tess também deve ter sido mordida lá no museu. Ou seja, ela tá infectada e ela só tem mais algumas horas no máximo antes de se transformar em uma daquelas criaturas. É nesse momento que a gente vê como a Ellie é especial. A Tess mostra como a mordida dela já tava super feia, com o fungo se espalhando ali muito rápido. E a Ellie não só foi mordida ao mesmo tempo que a Tess ali no museu e a mordida dela tá de boa, como tem aquela mordida de 3 semanas atrás que também não se desenvolveu muito. Essa cena é bem triste porque a Tess basicamente já aceitou que vai morrer e ela tá só tentando convencer o Joe a levar a Ellie até o Bill e o Frank, que a gente já vai ver quem são. Ela fala pro Joe salvar quem ele pode salvar, ou seja, ela já não tem jeito. Nessa hora tá chegando lá uma horda de infectados e o Joe sai correndo com a Ellie, mas a Tess fica lá e se sacrifica pra tentar conter o avanço dessa horda. Ela derrama gasolina em tudo e tem um momento meio grotesco de um infectado meio que beijando ela na boca ali, meio que trocando fungos com ela, enquanto ela tenta desesperadamente acender um isqueiro pra conseguir explodir tudo. E ela consegue, e esse é o fim do episódio 2. Agora, eu arrisco dizer que o episódio 3 é um dos meus favoritos da primeira temporada. Eu vou passar bem rapidamente pelos acontecimentos dele, mas eu recomendo muito que você assista porque é um chuchuzinho. Nesse episódio, o Joe e a Ellie só aparecem bem no começo e bem no final, fazendo um sanduíche de outra história, que é a história do Bill e do Frank, os caras que foram mencionados pela Tess antes dela se sacrificar. O último pedido dela foi que o Joe pelo menos levasse a Ellie até o Bill e o Frank, que eles iam saber o que fazer lá. E o Joe, que tá super mal pela morte da Tess, vai cumprir essa promessa. Esse episódio mostra uma outra forma de sobrevivência ali nesse mundo pós-apocalíptico, que não envolve nem a Fedra, nem os vagalumes. É em uma escala muito menor. Porque fica aquela pergunta, né? Beleza, a Fedra montou aquelas zonas de quarentena nas grandes cidades, e lá eles conseguem conter o Cordyceps, eles conseguem controlar tudo ali. Mas o que eles fizeram com o interior do país? Como que ficou a população dessas cidades menores? E meio que não ficou, tá, gente? Porque logo depois do surto, a Fedra decidiu evacuar essas cidades menores, prometendo para a população uma viagem até a zona de quarentena mais próxima. E isso realmente acontecia em alguns dos casos, porque se a zona de quarentena já tivesse lotada, o que é de se esperar que acontecesse, a Fedra simplesmente oferecia essa viagem mesmo assim, só que no meio do caminho parava e matava todo mundo, até mesmo quem nem estava infectado para começo de conversa. Então a gente recebe essa informação e logo em seguida entra em outro flashback, dessa vez em 30 de setembro de 2003, 4 dias depois do surto, em uma cidadezinha chamada Lincoln, ali nos subúrbios de Boston. A série mostra que essa cidade foi evacuada pela Fedra naquele processo que eu expliquei agora, mas teve um habitante que não foi levado nessa carona, o Bill, que segue muito aquele estereótipo do cara que acredita em muitas teorias da conspiração e que sempre tá preparado pra qualquer evento apocalíptico, sabe? Ele tinha um bunker debaixo do porão da casa dele, com armas, munição, suprimentos, sistema de segurança. Então meio que o apocalipse foi quase que de boa pro Bill. Ele ficou com a cidade toda só pra ele e conseguiu montar sozinho toda uma estrutura pra ser autossuficiente, com tudo que ele precisasse pra sobreviver sem depender de ninguém. Ele construiu até uma cerca ao redor ali do bairro dele, com um portão, senha, um monte de armadilhas pra capturar tanto infectados quanto humanos que passassem por ali. E aí, uns 4 anos depois, quem caiu em uma dessas armadilhas dele foi um cara chamado Frank. O Bill vê que alguém foi capturado e ele chega lá todo armado,
acamado e tal. E o Frank conta pra ele que ele tava só passando, que ele tava tentando chegar na zona de quarentena de Boston. É legal porque a gente vê como o Bill é bem poucas ideias, ele só quer meio que esse cara pare de falar e vá logo embora. Mas o Frank, por outro lado, é bom de papo. Com a lábia dele, ele convence o Bill a deixar ele entrar pra jantar e supostamente, né, vazar logo depois. Mas antes disso, o Bill usa no Frank aquele aparelho pra testar e ver se ele tá infectado ou não. O mesmo aparelho da Fedra, né? Porque o Bill tem de tudo mesmo. No jantar, a gente vê que o Frank vai desarmando o Bill aos poucos, e aí eles tocam piano, cantam, se beijam, e o Frank nunca vai embora. A última coisa que a gente pensa em encontrar numa história aí de apocalipse é uma história de amor como essas, né? Mas é o que esse episódio consegue ser, uma mensagem de esperança, aquele quentinho no coração, sabe? A gente acompanha a relação dos dois ao longo de vários anos, e inclusive vê também quando eles conhecem o Joe e a Tess, porque o Bill nunca quis contato externo de jeito nenhum, mas o Frank conversou com a Tess pelo rádio, convenceu o Bill, e aí eles receberam o Joe e a Tess pra almoçar. A lógica é sempre essa, o Frank quer alguma coisa, o Bill recusa, o Frank insiste com jeitinho ou vence pelo cansaço mesmo, e aí o Bill cede. É bem essa a dinâmica deles. Mas enfim, a partir daquele almoço surge uma relação de ajuda mútua. Eles trocam muitos produtos ali. O Bill produz algumas coisas internamente lá, mas o Joe e a Tess ajudavam ele com coisas que eles conseguiam da zona de quarentena, tipo remédios ou alguns materiais mais novos que vinham ali de Boston. E até coisas mais raras de achar, tipo sementes de morango, que resultaram em uma das cenas mais fofas do episódio, inclusive. No fim das contas, o Bill e o Frank vivem juntos até 2023 sem nunca terem sido infectados. E as cenas finais deles velhinhos são bem emocionantes. O Frank tem alguma doença degenerativa que não é especificada no episódio, mas que reduz bastante a mobilidade dele. E ele mesmo fala que mesmo antes do apocalipse não existia perspectiva de cura para a condição dele. Imagina agora que eles estão lá isolados sem nenhuma chance de ir para um hospital, por exemplo. Então o Frank decide que chegou o momento de se despedir, que aquele seria o último dia de vida dele. E sendo o Frank, ele vai querer que as coisas sejam exatamente do jeito dele. E ai do Bill se não fizer alguma coisa do jeito que ele pediu. Eles iriam passar um dia perfeito juntos, se casar, jantar juntos, e no final desse jantar, o Frank tomaria um vinho envenenado e iria dormir. Esse foi o plano, o Bill concordou e correu tudo bem. Mas no último momento, o Bill decidiu se rebelar. Ele também tomou o vinho envenenado. Os dois se deitam no quarto e vão embora juntos e felizes. Aí lembra que eu tinha falado do rádio do Joe lá no episódio 1, que músicas de cada década significavam coisas diferentes? Esse código era pra se comunicar com o Bill e o Frank. E lá no episódio 1, quando o Joe e a Tess saem com a Ellie de Boston, a última coisa que é mostrada é que o rádio começa a tocar uma música do Depeche Mode, que é uma música da década de 80, o que significaria problemas. Nesse caso, o Bill tinha configurado o sistema para alertar o Joe caso ele ficasse inativo por muito tempo. Ou seja, lá no primeiro episódio já teria rolado um aviso de que o Bill tinha morrido. Então, quando a gente sai do flashback e vê o Joe e a Ellie chegando em Lincoln, eles já não estão vivos faz um tempo. O Bill até deixou uma carta lá pro Joe, disse que ele podia pegar os suprimentos que ele quisesse, e lá tem muita coisa, né? E ele também diz que homens como eles têm um trabalho a fazer. No caso do Bill, esse trabalho seria salvar o Frank, e no caso do Joe, seria salvar a Tess. Lembrando que o Joe tava lá com a Ellie porque foi o último pedido da Tess antes de morrer. E agora ele não tinha mais como deixar a Ellie com o Bill e o Frank, porque não tem mais Bill e Frank. Então o Joe decide matar 2 coelhos numa cajadada só. Ele vai levar a Ellie junto com ele nessa jornada até Wyoming pra procurar o Tommy, porque o Tommy já foi dos vagalumes, então pode ser que talvez ele saiba de alguma base dos vagalumes lá perto. Então o Joe pega a caminhonete que o Bill tinha deixado pra ele, a Ellie anda de carro pela primeira vez e eles pegam a estrada. Outro episódio, outra blusinha, vamos pro episódio 4 agora, que é mais uma road trip, assim, do Joe e da Ellie. Agora que eles conseguiram um carro, eles estão percorrendo uma longa distância ali, e a gente sabe que em filmes e séries esse é um momento ideal para que os personagens criem vínculos, eles conversam ali naquela viagem longa e acabam se aproximando. Aqui em The Last of Us também é assim, a gente vê a relação do Joe e da Ellie se desenvolver um pouco. Por exemplo, tem um livro de trocadilhos que a Ellie ama ler e fica recitando pro Joe. Eu, como amante dos trocadilhos ruins, acho maravilhosos esses momentos, queria saber o que vocês acham. Mas o Joe, nesse momento, ainda não gosta não, ele é bem fechado. Fala que só tá levando a Ellie porque ele fez aquela promessa pra Tess, e que a Ellie não é família, ela é só carga. Ou seja, uma coisa qualquer ali que ele tá levando profissionalmente como contrabandista. Mas a gente sabe que isso vai mudar, né? Ou se sabe. Uma coisa importante no meio dessa viagem é que o Joe conta pra Ellie e pra gente a história do Tommy, que ele é meio arroz de festa, sabe? Ele sempre quer fazer parte de algo, então sempre que chamam ele, ele entra muito rápido. E aí, como exemplo, o Joe diz que logo que o Tommy se formou na escola, ele já entrou pro exército, porque ele queria ser um herói. Inclusive, no primeiro episódio, a gente vê um adesivo de veterano do exército na caminhonete do Tommy. Aí, quando já tinha rolado o surto do Cordyceps,
Forceps, foi o Tommy que convenceu o Joel a entrar em um grupo de sobreviventes que estava indo ali pra Boston. Inclusive foi assim que eles conheceram a Tess, mas eles também saíram desse grupo. E em algum momento o Tommy conheceu a Marlene e rapidinho já entrou pros vagalumes também, mas ele também saiu dos vagalumes. Ou seja, dá pra ver que o Joel considera o Tommy um cara bom, mas meio ingênuo, talvez meio idealista, que faz as coisas sem pensar. Ele empolga e aí já quer entrar, sabe? Mas apesar disso, no meio dessas críticas, dá pra ver que ele se importa com o Tommy e tá preocupado com ele. É aquela coisa bem família mesmo, sabe? Se você ficar reclamando, mas se você se importa com a pessoa. Só que tem uma sensação ali meio de tipo, caramba, Tommy, você é o maior irresponsável, né? A gente vai ver isso mais pra frente também. Enfim, a road trip continua, eles avançam bastante, até que o Joe encontra uma estrada bloqueada e decide fazer um desvio por dentro das ruas de Kansas City, que é uma cidade bem grande ali do interior dos Estados Unidos. E dentro dessa zona urbana, por mais que eles tentem evitar, eles acabam caindo em uma emboscada. O Joe se sai bem nesse tiroteio, ele consegue enfrentar os caras, mas ele não ouve um cara se aproximar por trás. Ele acaba sendo imobilizado e quase vai dessa pra melhor. Por que ele não ouviu o cara? Provavelmente, né? No episódio anterior, ele tinha contado pra Ellie que ele tinha uma cicatriz no rosto porque alguém tentou atirar nele e errou. E a gente vê na série que a audição do Joe realmente é pior de um dos lados, por mais que ele não admita isso pra Ellie. E isso é uma coisa que vai ser importante também. Mas nesse momento que ele foi imobilizado, ele só se salva porque a Ellie foi lá e deu um tiro nesse cara que tava atacando ele. Sendo que é importante falar que até o episódio anterior, a Ellie tava pedindo o tempo todo pra poder usar uma arma e o Joel não deixava de jeito nenhum. Ela só tava com uma arma ali porque ela pegou escondida na casa do Bill no episódio 3. E que bom, né? É até interessante porque o Joel tinha estabelecido que tem que fazer tudo como ele mandasse e tal, mas ele nem ficou bravo com ela por ela ter atirado no cara. Talvez porque ela tenha salvado a vida dele, né? Ele, na verdade, acaba se sentindo mal por uma pessoa tão nova ter que atirar em alguém. A Ellie tem só 14 anos, então o Joel fica bem mal por isso. Mas ele pega lá e ensina ela como usar uma arma em segurança. Aí, beleza, eles conseguem sair vivos daquela situação e se esconder em um prédio alto da cidade, porque ali, pelo menos, eles conseguiriam talvez descansar, né, passar a noite, e no dia seguinte eles teriam a visão ali da cidade pra tentar encontrar uma rota de fuga. Afinal, o grupo que atacou eles tem mais gente, não são só aqueles caras ali. Então os amigos deles com certeza iam procurar pelo Joe e pela Ellie depois desse incidente todo. Mas quem é essa galera que atacou eles no fim das contas? Aí eu acho importante contextualizar que Kansas City também era uma zona de quarentena, que nem a gente viu com Boston. Mas a diferença é que ali em Kansas City, recentemente, o governo da Fedra acabou sendo derrubado por um grupo revolucionário. E nesse caso não são os vagalumes, era um outro grupo. Parece que o regime da Fedra ali era bem bizarro, bem mais autoritário e corrupto do que em Boston. E aí a população deu um basta, e não só derrubou a Fedra, como também estava eliminando qualquer pessoa que tivesse colaborado com a Fedra em algum momento. A líder desse movimento que tomou o poder é uma mulher chamada Kathleen. E ao longo desse episódio a gente vê que ela tá ali liderando as buscas a todo custo por um tal de Henry. Mais pra frente a gente fala mais dele. Um detalhe importante é que nesse episódio, quando eles estão mostrando ali as buscas, mostram pra Kathleen que em um dos prédios ali da cidade, o chão tá meio que se movendo, parece que tem um buraco ali que tá quase que se liquefazendo, tá todo se mexendinho ali de jeito bizarro. Mas ela tá tão obcecada por essa busca pelo Henry que na hora ela diz, não vamos fazer nada agora a respeito disso, isso não é a nossa prioridade agora. Senhora, o chão está se mexendo, senhora. Mas ela realmente ignora isso e vai ser, obviamente, um detalhe importante, mas não nesse episódio. O quarto episódio é meio que isso, ele é um parzinho com o quinto episódio, então a gente vai ver muita coisa se desenvolver lá, mas aqui a gente já vê um pouco do funcionamento dessa cidade depois do regime da Fedra e também tem a oportunidade de ver o desenvolvimento da relação do Joe com a Ellie. Eles mudam muito do começo pro final desse episódio. Lembra que o Joe tava a poucas palavras, tava meio ignorando os trocadilhos da Ellie e tal? Lá no finalzinho do episódio, quando eles estão escondidos no prédio, o Joe até ri do trocadilho, sabe? E, gente, é muito fofo. Só que aí, mais uma vez, a audição do Joe deixa ele na mão e ele não ouve pessoas se aproximando enquanto eles estão lá dormindo. Ele acorda com a Ellie rendida e um moço e uma criança apontando armas pra ele, apresentando pra gente o Henry e o Sam. Lembra que no episódio 4 a Kathleen tava obcecada, queria muito encontrar um tal de Henry? Então, no quinto episódio a gente conhece a história do Henry e do Sam, que são esses dois irmãos que renderam o Joe e a Ellie no final do episódio anterior. O Henry é o mais velho e faz de tudo pra proteger o Sam, que é um garoto surdo de 8 anos de idade. Tá, mas por que esses dois estão sendo tão procurados pela líder desse novo governo de Kansas City? É que lá antes dessa galera tomar o poder, o Sam teve leucemia. E pra conseguir remédios pro tratamento, conseguir salvar o irmão, o Henry teve que se tornar um informante da Fedra. E ele acabou entregando pra Fedra o líder desse movimento de resistência. Esse líder, que foi eliminado pela Fedra, era simplesmente o irmão da Kathleen. Por isso que ela tá tão na pira de encontrar o Henry, caçando qualquer informação que ela possa conseguir de onde ele tá. Ela até fala que o próprio irmão
não iria querer que ela perdoasse o Henry, mas ela não vai perdoar porque ela tá muito na sede de vingança e não tem jeito. Então, quando o Henry e o Sam abordam o Joe e a Ellie, é pra propor uma ajuda mútua pra eles fugirem de Kansas City, porque o Henry até sabe um caminho bom pra escapar, mas ele precisaria da ajuda do Joe pra manter ele e o Sam em segurança. Então, esses dois irmãos vão junto com o Joe e a Ellie nessa missão de sair da cidade. O problema é que o único caminho possível é pelo subsolo. Isso é arriscado porque 15 anos antes, ali em Kansas City, o governo da Fedra tinha pego todos os infectados que ainda estavam por ali e tacou todos eles em galerias subterrâneas. Meio como se fosse aquele quartinho da bagunça de Kansas City que fica fechado e ninguém olha o que tem lá dentro. Então não é que eles eliminaram os infectados, eles só tiraram da frente, varreram pra baixo do tapete. Por isso seria uma loucura passar por aqueles túneis. Mas o Henry disse que um contato confirmou pra ele que a Fedra tinha já eliminado os infectados que estavam lá, que tava limpo. Sim, confia, tá super seguro, tá tranquilo. Mas assim, por mais que pareça que vai dar muito ruim com eles lá embaixo, até que o quarteto consegue passar de boa pelos túneis naquele momento, eles conseguem sair do outro lado. O problema mesmo é quando eles saem, porque tem um velhinho sniper que começa a atirar neles lá de longe. E não só isso, como ele também dedura a localização do Henry pra Kathleen. O Joe até consegue ir até lá e matar o sniper, mas meio que já é tarde demais, porque tá chegando todo o exército da Kathleen com os caveirões lá deles e tudo. Aí tem esse momento super tenso com o Henry, a Ellie e o Sam tentando fugir a todo custo lá embaixo. Eles estão tentando não ser derrubados por esses carros imensos. Enquanto isso, o Joe tá lá em cima atirando pra tentar proteger eles de alguma forma. Mas não para por aí, né, gente? Porque lembra aquele buraco que o chão tava se mexendo ali que eu comentei que a Kathleen viu no episódio 4? Lógico que aquilo era o prelúdio de alguma coisa importante que ia acontecer, né? Você não coloca um chão se mexendo assim, sacudinho numa série à toa. E agora, no 5º episódio, a gente vê isso em ação. Quando rola uma oportunidade no meio daquele caos, uma horda de infectados sai do chão e começa a atacar todo mundo, sem distinguir quem é de cada lado, eles só saem atacando mesmo. Ainda aparece o chefão dos infectados, que é o Byaku, matando geral. Lembra que eu comentei faz um tempo que quanto mais tempo um ser humano passa infectado com o Cordyceps, mais o corpo dessa pessoa vai se modificando? Pois é, a gente tem que lembrar que esses infectados foram jogados ali no subsolo pela Fedra faz uns 15 anos. Então, em muitos deles, o fungo se desenvolveu muito. E o Byaku é um dos estágios mais fortes disso. É um bicho imenso e muito resistente. Então, fica o maior caos ali, os infectados atacam todo mundo, inclusive a Kathleen, mas com a ajuda do Joe, o Henry, o Sam e a Ellie conseguem sair dali. Eles vão se abrigar em um hotel ali perto, e sabe aquela coisa de depois que você passa por uma situação muito intensa, o seu vínculo acaba ficando mais forte com a outra pessoa? Nesse caso do Joe e do Henry, foi o que aconteceu. O Joe não queria muito papo com ele e o Sam no começo, era realmente aquela parceria só pra eles escaparem. E quando a Ellie falava, eles podem ir junto com a gente e tal, o Joe nem dava muita trela. Mas agora, depois que eles passaram por tudo isso, ele viu que o Henry e o Sam são super gente boa, ele até oferece, se vocês quiserem ir com a gente pro Wyoming, dá pra vocês irem junto. E o Henry parece gostar da ideia, então, gente, final feliz, olha que legal, agora temos um grupo de sobreviventes maior, maravilhoso, né? Finalmente um momento mais feliz. Lógico que não, porque essa série é inimiga da felicidade, mas eu já falo disso. Ao longo desse episódio, a gente vê várias cenas fofas da Ellie e do Sam brincando juntos. O Sam é bem mais novo que a Ellie, mas eles se dão muito bem, jogam bola, leem quadrinhos juntos, ficam olhando o livro de trocadilhos da Ellie, esse tipo de coisa. Como eu falei mais cedo, o Sam é surdo, mas ele facilita a comunicação com pessoas ouvintes usando uma prancheta de desenho em que dá pra escrever. Então ele conversa muito com a Ellie dessa forma e também acaba ensinando depois pra ela alguns sinais na língua de sinais americana. Por exemplo, os sinais pra resistir e pra sobreviver, que são o lema da personagem da HQ que eles gostam e também são as palavras que dão título a esse episódio. Mas aí nesse momento do hotel, depois que eles passaram por toda aquela fuga dos infectados e agora tá meio que tudo bem, a Ellie e o Sam estão conversando ali de boas, só que eles começam a falar de alguns assuntos mais sérios. Por exemplo, o Sam pergunta pra ela qual é o maior medo que ela tem. E ela até começa a brincar, inventar umas coisas antes, mas depois admite que o maior medo da vida dela é acabar sozinha no final. E ela pergunta a mesma coisa pro Sam, qual é o medo dele, mas ele responde a pergunta com outra pergunta. Ele escreve assim, se você se tornar um monstro, ainda é você mesmo lá dentro? E ele mostra pra Ellie que ele foi mordido na perna por um infectado quando eles estavam ali naquela confusão. Como a Ellie é imune, ela ainda tentou fazer um negócio lá com o sangue dela pra tentar ver se curava ele, passava alguma imunidade pra ele e tudo mais, mas não teve jeito, né? Isso foi à noite e na manhã seguinte o Sam já tava completamente infectado, ele até tentou atacar a Ellie. E aí, top cenas mais tristes da série, na minha opinião, que o Henry acaba matando o próprio irmão ali no susto e imediatamente ele se arrepende e acaba tirando a própria vida na frente do Joe e da Ellie. E se não fosse triste o suficiente, depois tem esse mini funeral pro Henry e pro Sam, que o Joe enterra eles e tudo mais, eles se despedem e a Ellie
Ellie deixa a prancheta do Sam ali em cima, com um recado escrito "Eu sinto muito". Que assim, eu acho que vai ser muito importante pra gente entender como a Ellie se sente em relação à imunidade dela e as outras pessoas ao longo dos próximos episódios, sabe? Enfim, esse episódio é devastador e daqui pra frente é só essa vibe, tá? Então aperta o cinto. Pro sexto episódio a gente avança um pouco no tempo, dá um pulo aí de 3 meses. O Joe e a Ellie finalmente chegaram em Wyoming, mas onde em Wyoming será que o Tommy tá? Não é que eles tinham muitas pistas ali desde o começo, então eles estão tentando procurar ali no meio do frio e da neve, sobrevivendo como dá e tentando encontrar qualquer pista ali do Tommy. Eles encontram um casal que mora num lugar bem remoto e esse casal diz que eles não deveriam tentar ir pro oeste, que lá tem um rio da morte e tudo mais. Saindo dessa casinha, o Joe começa a sentir um aperto forte no peito, tipo uma crise de ansiedade mesmo. E isso é algo que vai acontecer de novo mais pra frente. Mas por enquanto ele finge costume e segue o rumo com a Ellie. Nesse começo de episódio dá pra gente ver como a relação dos dois já tá bem mais próxima. Eles conversam sobre um monte de assuntos, por exemplo, a Ellie pergunta pro Joe o que ele gostaria de fazer depois que acabasse toda essa missão, e ele fala que vai morar num rancho com ovelhas, aí a Ellie diz que quer ser astronauta, é bem fofo. Mas depois que eles passam por aquele tal de Rio da Morte que não era pra eles cruzarem, eles são cercados por um grupo de pessoas a cavalo. Eles rendem a Ellie e o Joe e vão testar se eles não foram mordidos, se estão infectados. Mas eles não usam aquele dispositivo ali da Fedra, e sim um cão farejador. E com o Joe, o cão não sentiu nenhum cheiro diferente, não deu nada, mas a tensão mesmo é a gente ver se ele não vai atacar a Ellie, né? Felizmente não deu nada, o cachorro até brincou com a Ellie, então dessa vez eles se safaram. E no fim das contas, esse grupo que cercou os dois era de uma comunidade próxima ali, chamada Jackson. E era nessa comunidade que tava o Tommy, o irmão do Joe. A Maria, que é a líder dessa comunidade e esposa do Tommy, tava lá nessa patrulha, e ela reconhece os nomes que o Joe fala. Então o Joe e a Ellie são levados pra dentro da comunidade e rola um grande reencontro entre os irmãos. E a gente também aprende bastante sobre como funciona a comunidade de Jackson. O Tommy e a Maria contam que essa comunidade existe já há uns 7 anos e que atualmente eles têm cerca de 300 moradores. Aí tudo que tem lá dentro é de propriedade coletiva, então todo mundo usa e todo mundo cuida. Eles até dizem que lá é uma comuna e é assim, completamente autossuficiente, eles têm de tudo lá dentro. E conseguem se proteger dos infectados bem facilmente, porque lá, além de ser um pouco mais frio, também é um campo aberto. Mas também tem a questão dos não infectados, né? Como que eles se protegem de grupos que podem atacar e tudo. E aí que vem a questão, eles evitam usar o rádio pra se manter em segredo e não atrair nenhum maluco pra invadir a comunidade. Só que nessas, o Joe também acabou sendo meio abandonado pelo Tommy, porque o Tommy foi lá pra comunidade, parou de usar o rádio, e o Joe não fazia ideia de onde ele tava, né? E é bem interessante a dinâmica nesse episódio, porque a gente vê que o tempo todo o Joe tenta demonstrar que ele e a Ellie estavam muito bem obrigado, que eles estavam vivendo super bem ali no meio da neve, e que meio que eles não precisam de nada, eles estão super bem, ele só foi mesmo resgatar o Tommy. Enquanto isso, nesse começo, a Ellie tá lá super feliz e falando como ela tá muito contente por comer aquela refeição caseira bem quentinha em Jackson. E a gente vê que a Maria, apesar de ter conhecido pessoalmente o Joe naquele dia mesmo, parece desaprovar muito o Joe. Dá pra ver isso até quando ela tá conversando com a Ellie, por exemplo. Porque assim, na real, o Joe e o Tommy tiveram uma fase muito violenta antes do começo da série. Eles participaram de um grupo que atacava as pessoas pra roubar suprimentos, então era uma coisa muito violenta, muito agressiva. E a Maria meio que tenta alertar a Ellie sobre isso, meio, olha, cuidado com quem você tá andando, hein? Só que ela não esperava que a Ellie não só sabia já disso, como ia falar, o Tommy também fazia parte, e aí? Mas tem uma coisa que a Maria conta que a Ellie realmente ainda não sabia, que é a existência da Sarah. A Ellie ainda não fazia ideia de que o Joe já teve uma filha e que essa filha morreu. Inclusive, aquele aperto no peito ali que o Joe tinha sentido mais cedo, aconteceu de novo ali em Jackson, quando ele vê uma moça de costas que tem o cabelo parecido com o da Sarah. Fica até parecendo assim de costas, como se fosse uma versão adulta da Sarah, caso ela tivesse sobrevivido, sabe? Então só de ver aquilo, talvez ele já tenha sentido um gatilho muito forte e ele teve essa outra crise. A gente tem alguns momentos em que o Joe e o Tommy conseguem conversar sozinhos, sem a Ellie, sem a Maria, e é bem interessante ver como eles interagem. Na primeira conversa, a gente vê que o Tommy realmente tinha informações sobre os vagalumes, então o Joe estava certo nessa intuição. Tem uma base dos vagalumes em uma universidade que não fica super perto, fica uma semana a cavalo saindo de Jackson. Mas até aí, pra quem atravessou o país, não é tão longe assim, né? E o Joe acha que o Tommy iria acompanhar eles dois na viagem, o que deixaria as coisas bem mais fáceis, porque ele conhece tudo ali. Mas o Tommy não quer ir, porque a Maria tá no início de uma gravidez. E isso, que seria uma ótima notícia normalmente, acaba gerando uma treta entre os irmãos. Porque, né, eu já tinha falado que o Joe parecia meio irritado com as coisas ali em Jackson, ele parecia estar um pouco orgulhoso ali e meio ressentido porque o Tommy sumiu sem falar nada, que eles não usam o rádio pra que pessoas não confiáveis pudessem chegar, mas aí ele não é uma pessoa confiável, sabe? Esse tipo de coisa. Ele tá ressentido. E o Tommy
Tommy abre o coração pra ele. Ele diz que agora ele precisa tomar cuidado, porque ele vai ser pai, né? Ele precisa cuidar dos filhos dele. Ele diz que tá super assustado, mas que acha que vai ser um bom pai. E o Joe responde num tom bem sarcástico: vamos ver. Em vez de dar parabéns ou algo assim, é desse jeito que o Joe responde. E é lógico que o Tommy fica muito chateado com isso, e a forma que ele reage a isso é jogar na cara do Joe que não é porque a vida dele parou por causa da morte da Sarah que a vida de todo mundo ao redor dele tem que parar também. Bem pesado, né? Mas depois o Tommy vai pedir desculpas pro Joe. E essa segunda conversa entre eles é uma das mais tocantes da série, na minha opinião. Porque antes o Joe tava segurando um monte de informação, mas agora ele conta tudo. Ele conta da morte da Tess, conta sobre a imunidade da Ellie. Mas principalmente ele admite que tá preocupado porque ele acha que não vai conseguir proteger a Ellie. Que ele já não é mais o mesmo, a idade chegou, ele já não tá ouvindo tão bem. Agora ele tem esses apertos no peito e muitos pesadelos com essa sensação de que ele só fracassa. Ele diz que se sente fraco e com medo e que se a Ellie for com ele, é capaz dela acabar morrendo. Ele basicamente implora pro irmão levar a Ellie no lugar dele. E o Tommy acaba aceitando. Só que o problema é que o Joe não tinha falado nada disso pra Ellie. E ela acabou ouvindo um pedacinho da conversa dele com o Tommy. Meio que só a parte que ele tá implorando pro Tommy levar e o Tommy aceitando. E o Joe e a Ellie estavam juntos nessa jornada há meses. Eles passaram por muita coisa junto. E estavam com muita confiança sendo construída ali um no outro. Então a Ellie fica muito sentida com essa situação. Ela discute feio com o Joe. E fala que com outra pessoa ela não ia se sentir mais segura. Ela só ia ficar mais assustada. É uma conversa muito boa, muito intensa ali dos dois. Mas o que pega mesmo o Joe é que a Ellie, em um momento, acaba falando que ela não é a Sarah. Meio que dizendo, eu sei que você não conseguiu proteger ela daquela vez, mas esse não é o caso de agora, é diferente. Só que depois disso, depois de citar a Sarah, o Joe não quer mais papo, não quer mais conversa. Ele fala meio, quer saber, você não é mesmo minha filha e eu não sou seu pai. Mas no dia seguinte, bem cedinho, quando a Ellie já tá pronta pra viajar com o Tommy, eles chegam nos estábulos pra pegar um cavalo e quem que tá lá? O Joe, né? Todo encabulado com o rabinho entre as pernas. Ele diz, né, que tinha ido lá pra roubar um cavalo e fugir, mas que a Ellie mudou de ideia e que ele queria pelo menos assim dar a chance pra Ellie escolher com quem ela ia. E é muito engraçado, porque ele mal consegue falar, ele tá no meio da frase e a Ellie já escolhe, ela já joga a bagagem em cima dele, assim, fala, bora. Então o Tommy fica lá e os dois saem de Jackson a caminho da tal base na universidade. Aqui a gente tem mais uma road trip deles, mais uns 5 dias na estrada. E aqui, gente, a relação deles já tá no ápice, assim. Eles estão conversando de tudo, super descontraídos. O Joe ensina a Ellie a atirar com um rifle. Eles estão com vários momentinhos ali bem pai e filha, sabe? Só que aí quando eles chegam lá na universidade, eles encontram o like no vídeo, que se você não deixou ainda, deixa agora, porque tá dando trabalho gravar tudo isso. Nossa, pior chamada de like que teve, né? Desculpa, voltando aqui. Eles chegam na universidade e eles encontram uma base vazia dos vagalumes. Mais uma base dos vagalumes vazia, né? Surpresa, sempre essas bases estão vazias. E assim, né? Não é que a base tava totalmente vazia, porque tinha uns macaquinhos lá e tal. E quando eles estão investigando ainda, tentando descobrir pra onde que a galera pode ter ido, chegam ali na universidade uns saqueadores, outro grupo de sobreviventes também. E os dois conseguem fugir por muito pouco. O Joe tem que matar um dos caras lá pra eles conseguirem sair. Só que nisso, o Joe acaba se machucando muito feio na barriga. Ele fica muito mal e o episódio acaba com o Joe, de tão machucado, caindo do cavalo. E a Ellie desesperada pedindo pra ele acordar. Vídeo tão longo que eu já mudei de roupa mais uma vez, mas bora lá. O 7º episódio é um grande flashback da Ellie. Mas antes a gente vê que ela tá tentando muito ali salvar o Joe enquanto eles estão escondidos em uma casa abandonada. Ele tá muito machucado e meio que se conforma que não vai resistir, então diz pra Ellie fugir de lá e tentar encontrar o Tommy. E a Ellie quase que tá indo embora, mas aí começa o flashback em si. A gente volta pra época em que ela tava na escola, na zona de quarentena ali em Boston. É uma escola militar, então o diretor é um oficial da Fedra e tem umas coisas tipo tempo na solitária pros alunos que arranjam problema. A Ellie, inclusive, é um desses alunos que acabam indo parar na solitária às vezes. E a Riley, que é a melhor amiga e colega de quarto da Ellie, tava sumida fazia semanas já, mas naquela noite ela decide reaparecer. Ela entra escondida pela janela do quarto das duas, acorda a Ellie e ainda conta que entrou pros vagalumes. Sendo que, né, a escola da Fedra ensina os alunos a matar os vagalumes. A Fedra considera os vagalumes como uma organização terrorista. Então a Ellie fica bastante surpresa e desaprova essa decisão da Riley. Ao longo desse episódio todo, elas vão discutir bastante essa questão. Basicamente, a Riley quer mudar as coisas junto com os vagalumes. Já a Ellie acha que dá pra exercer a mudança dentro do sistema, ali dentro da Fedra. Até porque o diretor da escola tinha dito pra Ellie que ela é uma líder natural, que ela poderia ser alguém que ia conseguir galgar posições ali na Fedra, se tornar uma liderança. Então talvez um dia ela tivesse alguma autoridade ali dentro, né? Mas pra Riley a realidade é muito diferente. Ela é um pouco mais velha que a Ellie, já vai fazer uns 17 anos, e é nessa idade que eles se formam na escola e começam a receber aí os primeiros cargos
cargos para trabalhar. E o único cargo que deram para Riley era para ela trabalhar nos esgotos. Ou seja, ela não ia ter oportunidade de crescer lá dentro ou de fazer algo significativo dentro do sistema da Fedra. E elas conversam bastante sobre isso ainda nesse episódio, mas enfim, naquele momento, a Riley convence a Ellie de sair escondida para ter a melhor noite da vida dela. Então elas saem pela rua ali se escondendo das patrulhas da Fedra para passar despercebidas e chegam em um shopping abandonado. Esse lugar tinha sido completamente bloqueado pela Fedra depois do surto do Cordyceps, porque ele estava cheio de infectados. Mas a Riley garante pra Ellie que tá tudo bem, que a barra tá limpa. E eu acho que já tá virando um padrão nessa série, que toda vez que alguém fala que um lugar tinha muito infectado, mas agora tá limpo, não tem mais, com certeza tem um monte de infectado lá ainda, tá? Mas por enquanto tá tudo bem, e aí a gente tem um monte de cenas lindas das duas no shopping. A Riley meio que planejou o date perfeito, tem uma ordem para as coisas serem feitas, elas têm um tempo ali pra ficar em cada uma das atrações, porque ela quer mostrar todas as maravilhas do shopping. E é um mundo completamente novo pra Ellie, que nunca tinha visto, por exemplo, escada rolante. Então, já na escada rolante, ela tá maravilhada. Aí elas passeiam no carrossel, olham as lojas vazias, tiram foto naquelas cabines de você fazer poses pra fotos, jogam no fliperama, é tudo muito fofo. E no meio dessa noite perfeita, a Ellie acaba descobrindo uma coisa que não era pra ela descobrir. Que a Riley tava dormindo lá no shopping nesses últimos tempos, porque ela tá lá protegendo um estoque de explosivos dos vagalumes. Isso vira mais uma questão entre as duas, porque como eu falei, né, a Fedra considera os vagalumes como terroristas. Então a Ellie já tinha sua opinião. Aí tem um monte de explosivos lá. E a Ellie sente que a missão dos vagalumes não é muito realista, ainda mais se for pra bombardear inocentes, como ela diz. A Riley já tinha dito que eles não bombardeiam inocentes, mas enfim, elas discutem ali, e a Ellie não concorda que a Riley faça parte de tudo isso. Elas só fazem as pazes porque a Riley conta pra Ellie que vai ser transferida pra outra zona de quarentena. Ela vai ficar com os vagalumes em Atlanta, e que ela ia sair de Boston já no dia seguinte, essa era a última noite dela lá. Então elas voltam a ficar de boas, colocam umas máscaras engraçadas lá, a Riley bota uma música e elas começam a dançar juntas. Nessa hora, a Ellie pede pra Riley não ir embora, e ela diz ok. E nisso, depois de toda a atenção das duas nesse episódio, a Ellie vai lá e beija a Riley, que corresponde, e é lindo, e parece que vai ficar tudo bem, mas lógico que não vai ficar tudo bem, porque parece que é impossível ser feliz nessa série por mais de 5 minutos. Tinha um bendito de um infectado lá no shopping e ele ataca as duas. A Ellie consegue matar o infectado, mas já era tarde demais, porque tanto ela quanto a Riley já tinham sido mordidas por ele. Essa é a mordida que a gente vê no braço da Ellie lá no primeiro episódio, a que ela comenta que foi 3 semanas antes que ela tinha sido mordida. Então esse flashback mostra pra gente o momento em que a Ellie foi mordida pela primeira vez. Ou seja, naquele momento a Ellie ainda não sabia que ela era imune. As duas pensaram que era o fim da linha. E a Riley, por ser dos vagalumes, tinha uma arma com ela, mas ela sugeriu das duas esperarem e aproveitarem juntas o tempo que restava pra elas, fosse por 2 minutos ou por 2 dias, que elas podiam ser poéticas e enlouquecer juntas, porque a gente sabe que um dos sintomas da infecção do Cordyceps é que a pessoa começa a agir de um modo bizarro e violento. E elas decidem fazer isso, enlouquecer juntas. E o episódio não mostra o que acontece depois, mas a gente sabe que, ao contrário do que as duas esperavam, a Ellie não se transformou. Só que a Riley, com certeza, se transformou em algum momento. E só de imaginar como isso aconteceu e a Ellie tendo que passar por isso, gente, é horrível. Essas memórias aparecem pra Ellie justamente no momento que ela tá quase saindo da casa em que o Joel tá morrendo. Só que ela decide não deixar ele pra trás. Inclusive, o nome do episódio é esse, né? O que deixamos para trás. E ela decide que não vai deixar ele pra trás de jeito algum. Então ela vai pela casa procurar alguma coisa, encontra uma linha e agulha lá e tenta de alguma forma costurar o machucado do Joel pra ver se tem alguma chance de salvar ele, custe o que custar. O episódio 8 é um dos mais tensos da temporada, na minha opinião. A primeira cena mostra uma comunidade de sobreviventes ouvindo o líder deles, o David, fazer uma pregação religiosa. Essa comunidade fica em Silver Lake, um resort ali perto da universidade. Nesse momento a gente sabe que o pai de uma das habitantes ali tinha morrido, mas que eles só iam enterrar o corpo na primavera. Isso porque o chão estaria congelado e muito duro para cavar. Depois, o David conversa com outro morador, o James, que é interpretado pelo Troy Baker, a voz original do Joel nos jogos. Eles comentam que a comida da comunidade tá acabando, mas que talvez dê pra caçar um cervo ali na região. Aí a gente volta pra Ellie cuidando do Joel. A ferida que ela costurou já não tá mais sangrando, pelo menos, só que o Joel tá muito mal, ele tá com uma infecção. E eles não têm suprimentos ali, então a Ellie decide sair pra caçar. Aí olha só que bom, né? De primeira ela consegue acertar um cervo. Só que era o mesmo cervo que o David e o James estavam atrás, e eles chegam na carcaça do animal primeiro. Mesmo assim, a Ellie consegue render os dois com a arma e negocia que ela vai dar metade da carne do cervo se eles conseguirem remédios pra infecção. Enquanto o James vai buscar os remédios, o David fica lá com a Ellie esperando e tenta puxar um papo com ela. A Ellie não conta nada, não quer dar nenhuma informação, mas o David
David fala pra caramba e vai contando toda a história de origem deles. Ele diz que lidera essa comunidade que tinha fugido da zona de quarentena de Pittsburgh, lá em 2017, quando o governo da Fedra que tinha lá caiu. E faz um tempo que eles estão nessa nova região, mas no momento eles estão com muita fome, porque o inverno tá muito rigoroso e tá difícil pra eles caçarem, então a cidade toda tá tendo que racionar a comida. Conforme ele fala, ele meio que chuta que a comunidade é tipo uma seita. E ele, bom, não exatamente, mas você me pegou porque eu sou pastor. O David sempre mantém essa aparência de boa, bem relaxado, bem simpaticão, assim. E ele conta que ele encontrou a religião depois do surto do Cordyceps. E que ele não acredita em sorte. Ele acha que tudo acontece por um motivo. É muito bom porque ele vai revelando aos poucos pra Ellie e pra gente ao mesmo tempo que a galera que atacou o Joel lá no episódio 6 era da comunidade dele. E que ele sabe que uma dessas pessoas que tava no grupo morreu e que quem matou ele era um homem muito violento acompanhado de uma garotinha. Bem assim com uma descrição parecida com ela. E nessa mesma hora a gente vê que o James estava lá atrás com uma arma apontada pra Ellie. Mas em vez de levar a Ellie na hora como prisioneira, o David simplesmente deixa ela ir embora com os remédios e ela vai direto pra casa correndo pra tentar aplicar esses remédios na ferida do Joe. O David volta pra comunidade com o cervo e no dia seguinte ele já manda um grupo rastrear a Ellie. Porque, claro, como ela acabou voltando direto pra casa, ela deixou os rastros na neve certinhos, direto pra onde o Joe estava escondido. E as instruções são bem claras. O David quer que matem o Joe, beleza, mas eles têm que capturar a Ellie com vida. A Ellie ouve que tem um grupo se aproximando e nesse momento, apesar do remédio que ela aplicou na noite anterior já ter começado a fazer efeito, o Joe ainda tá muito caído, ele tá quase inconsciente ainda. Não é que também a infecção passa assim tão rápido, né? Então ela deixa ele lá só com uma faquinha e sai correndo com o cavalo pra tentar pelo menos distrair a galera do David pra longe do Joe. Foi um bom plano? Assim, não sei, ela conseguiu distrair a galera, mas atiraram no cavalo, mataram o pobre do cavalo, e aí ele caiu no chão, ficou inconsciente e ainda foi capturada. O resto do grupo vai de porta em porta procurar o Joe, que tira força sei lá de onde e consegue imobilizar dois caras que tinham ido lá pegar ele. Ele tortura esses caras pra descobrir onde fica a comunidade deles e vai atrás de resgatar a Ellie. E aqui a coisa fica mais assustadora. A Ellie acorda numa cela que é quase uma gaiola e o David fica metendo uns papos de vilão pra ela, sabe? Aquela coisa de, ai, na verdade a gente é muito parecido, nós dois somos leões no meio de ovelhas, que eles poderiam se juntar e tudo mais. Sabe aquele papo de nós poderíamos reinar juntos? Literalmente isso. Só que ele é um cara de, sei lá, uns 50 anos de idade e ela é uma menina de 14. A Ellie, obviamente, não compra nada desse papo dele, ainda mais depois que ela olha pro lado e vê que tem uma orelha decepada no chão. Tem até uma cena antes disso que o cara chega na cozinha ali da comunidade com uma bacia cheia de carne e os cozinheiros ficam meio desconfiados, tipo, ué, que carne é essa? E o cara da bacia diz que é carne de veado, mas isso foi antes do David chegar com o veado que ele pegou da Ellie. Então, né, a gente soma 2 mais 2 com um negócio que não ia enterrar o corpo do cara, que tem uma orelha decepada no chão. Aí nessa conversa com a Ellie, o David admite que foi um último recurso, que ele não se orgulha disso, mas que ele tem uma comunidade pra manter. Comunidade essa que ainda não sabe que tá comendo carne humana, no caso, né? Mas enfim, como a Ellie não só não colabora, não topa esse papo de reinar junto, ele e o James decidem que vão matar ela ali mesmo. Mas ela consegue dar uma mordida no David e aí ela grita, eu tô infectada e agora que eu te mordi, você também tá. Quando eles olham o braço dela, realmente ela tá mordida, então eles ficam confusos ali por uns segundos e nessa confusão a Ellie consegue escapar e mata o James no processo usando um cutelo ali. E aí a gente tem uma cena traumatizante do David perseguindo a Ellie ali num refeitório que tem no resort. Ela tá ali escondida e ele tá meio que caçando ela e ao mesmo tempo falando coisas que ele pode fazer junto com ela, né? Prometendo um monte de coisa se ela se entregar. Tudo isso enquanto ele tá segurando um cutelo, ou seja, né, não parece muito que ele tá sendo sincero nas promessas. E o salão começa a pegar fogo, mas assim, o David tá tão obcecado em capturar a Ellie que ele nem liga. Tem um momento que ele consegue pegar a Ellie e aí ele fala e tenta fazer coisas que nem sei se eu quero detalhar aqui, o que diz muito, já que eu já falei um monte de coisas violentas que aconteceram nessa série, mas é realmente bem horroroso, assim. Felizmente a Ellie consegue pegar aquele cutelo, matar o David e sair dali, mas assim, obviamente de uma forma bem traumatizante, ela tá extremamente traumatizada ali. Tudo isso é mostrado intercalado com imagens do Joe chegando ali na comunidade, então ainda dá uma esperança de que ele ainda ia conseguir salvar a Ellie, ele ia chegar antes que o David pudesse fazer qualquer mal pra ela, mas a verdade é que isso não aconteceu, ele chegou só no final, a Ellie teve que lidar com tudo isso sozinha. É só quando ela sai do restaurante que ela encontra o Joe. E meio que nenhum dos dois consegue falar muita coisa, eles só, tô com você, garotinha, e eles se abraçam, sabe? Não tem muito o que fazer. E o episódio acaba e todos estão traumatizados, inclusive a gente que assistiu. E finalmente chegamos ao último episódio da temporada, que já começa com um flashback da mãe da Ellie, a Anna, interpretada pela
Ashley Johnson, a atriz da Ellie nos jogos. A gente vê ela grávida em trabalho de parto, sendo perseguida por um infectado enquanto ela tenta chegar em uma casa. Ela consegue entrar na casa e começa a dar à luz, mas ela tem que matar esse infectado no meio do processo. E ela consegue parir, a bebezinha nasce, mas aí a Anna percebe que ela tinha sido mordida na perna. Então ela tenta cortar o cordão umbilical o mais rápido que ela consegue. E essa bebê era quem? Ninguém menos que Albert Einstein. Não, era a Ellie a bebê. Esse é o flashback do nascimento da Ellie e uma possível explicação para a imunidade dela. A mãe tinha sido mordida ali no trabalho de parto logo antes da Ellie nascer. Nesse momento a gente também descobre a relação da Marlene com a Ellie. A Marlene era muito amiga da mãe da Ellie e elas tinham combinado de se encontrar naquela casa, mas a Marlene se atrasou. Quando ela finalmente chega lá, a Anna conta que foi mordida e que ela achou melhor não amamentar a Ellie por causa disso. Mas ela mente pra Marlene, ela diz que ela cortou o cordão umbilical antes de ser mordida, não depois, como a gente viu. E ela pede pra Marlene atirar nela, já que como ela estava infectada, ela só teria mais algumas horas de vida. E também pra levar a Ellie e cuidar dela em Boston. E aquele canivete que a gente vê com a Ellie desde o primeiro episódio pertencia à mãe dela. Depois desse flashback, a gente reencontra o Joe e a Ellie, que estão em mais uma road trip, dessa vez a caminho de um hospital dos vagalumes que fica em Salt Lake City. Parece que se passaram mais alguns meses desde o último episódio. Só que dessa vez o contato dos dois tá um pouco diferente. A Ellie parece que ainda tá muito abalada por tudo que aconteceu ali no episódio 8. Então ela tá bem mais quieta do que o normal. Ela só se solta pra valer quando rola um dos momentos mais icônicos de The Last of Us, que é quando eles encontram umas girafas soltas ali no meio da cidade. Nesse momento tão maravilhoso que eles finalmente baixam um pouco mais a guarda, o Joe joga um verde. Ele fala que é arriscado ir pro hospital e que se eles quiserem, eles podem simplesmente desistir. Eles podem largar tudo e voltar pra Jackson. Mas a Ellie não acha justo, não acha certo desistir naquele momento, depois de tudo que ela passou, de tudo que ela fez. Ela tem que ir até o fim. Então eles vão, né? E aí nesse caminho pro hospital, o Joe se abre muito mais pra Ellie. Ele conta uma coisa pra ela sobre aquela cicatriz que ele tem na cabeça. Que aquele tiro que ele falou que deram nele, que erraram, na verdade foi um tiro dado pelo próprio Joe. E isso aconteceu um dia depois do surto do Cordyceps e da morte da Sarah, ali no primeiro episódio. A Ellie acha que o Joe tá contando isso pra ela pra mostrar como o tempo cura todas as feridas, o tempo cura tudo. Mas ele fala que não foi o tempo que curou as feridas dele. E olha pra ela de uma forma bem significativa. Meio que dizendo sem palavras, né, que quem curou foi a presença da Ellie. Dá pra ver que depois de todos esses meses, levando a Ellie pra lá e pra cá, protegendo ela e sendo protegido também, o Joe nutriu um carinho imenso pela Ellie. Ela se tornou uma filha pra ele. E isso deve pesar bastante nas decisões que ele vai tomar mais tarde. Mas daqui a pouco a gente fala disso, porque os dois estavam procurando pelos vagalumes, mas eles não pensaram na possibilidade dos vagalumes encontrarem eles antes. Quando eles estavam distraídos, chegou um grupo dos vagalumes, capturou os dois e levou direto pra base no hospital. O Joe levou uma coronhada, então ele ficou desacordado um pouco, e quando ele acordou, ele já estava numa maca no hospital, cercado ali pela Marlene e por guardas armados dos vagalumes. Ela explica que o Joe cumpriu a missão, ele conseguiu, a Ellie chegou a salvo no hospital, apesar de parecer uma coisa impossível, e que agora ela já estava sendo, inclusive, preparada pra cirurgia. Mas peraí, né? Que cirurgia? O Joe fica meio confuso. Basicamente, a explicação médica que dão na série para a imunidade da Ellie é que o Cordyceps cresceu junto com ela. E aí ele produz um mensageiro químico que faz com que o Cordyceps comum ache que ela também é Cordyceps. Pelo que eu acho que eu entendi, meio que ele reconhece ela como igual e por isso ele não vai tentar infectar, porque ela já tá infectada. Meio que isso. Mas enfim, o que importa mesmo nessa explicação é que eles acham que esses mensageiros químicos podem ajudar em alguma coisa. O médico iria retirar esse Cordyceps que tá na Ellie, multiplicar as células dele em laboratório e tentar reproduzir esses mensageiros químicos. E isso seria o mais próximo que eles já chegaram de uma cura em toda a história desde o surto do Cordyceps. Ou seja, eba, missão cumprida, Joe. Humanidade salva, que maravilha. Só que então, né? O Joe logo questiona que, assim, Cordyceps cresce no cérebro da pessoa, né? Então, se vai retirar o Cordyceps da Ellie, ela vai morrer nessa cirurgia. E ela nem sabe que isso vai acontecer. Ela iria morrer sem sentir nada, mas também sem ter consentido, né? Já botaram ela direto lá. O Joe, obviamente, questiona isso, fala pra encontrar outra pessoa, mas a Marlene diz que não tem como, não existe outra pessoa. Tem que ser ela e pronto, porque o caso dela é muito único, né? E aí ela manda o Joe embora com 2 guardas, com ordem de matar ele imediatamente se ele tentar qualquer coisa. E bom, ele tentou alguma coisa e conseguiu matar os caras antes deles reagirem. Aqui começa uma sequência bizarra do Joe matando todo mundo que vê pela frente no hospital, até as pessoas que se renderam. E no fim ele encontra a Ellie sedada já na mesa de cirurgia. O médico que tá lá prestes a começar a operação se recusa a liberar a Ellie agora, né? Ele até pega um bisturi pra tentar impedir, mas o Joe vai lá e mata ele num piscar de olhos. Depois disso, as enfermeiras obedecem, né? Liberam a Ellie, tiram os acessos ali. Com certeza uma
uma série de decisões que não vai ter nenhum tipo de impacto na vida do Joe e da Ellie no futuro. De boas. Enfim, ele desce até o estacionamento pra pegar um carro e lá ele encontra a Marlene. Ela tenta convencer o Joe de que ele não vai conseguir proteger a Ellie pra sempre e que ele sabe que ela ia querer fazer a coisa certa. Mas é óbvio que ele não ouve, né? Ele mata a Marlene e sai dali. Um tempo depois, a Ellie acorda no carro, ainda com a roupinha de hospital, e o Joe mente pra ela na caruda. Ele fala que já tinham descoberto dezenas de pessoas que eram imunes que nem ela e que já tinham tentado um monte de coisa e nada deu certo. E que eles estavam saindo assim do hospital às pressas. Não foi por nada não, é porque uns saqueadores atacaram o hospital bem naquela hora. Então eles tiveram que sair correndo de lá. E a Ellie tá toda grog lá, coitada. Ela tipo, tá, estranho, né? E volta a dormir. Passa mais um tempo e agora eles já estão lá em Wyoming, chegando perto de Jackson. O Joe tá vida normal, agindo naturalmente, super puxando uns papos com a Ellie. Inclusive ele parece tratar ela mais ainda como filha agora. Ele começa a dizer que ele acha que ela e a Sarah teriam se dado bem se elas se conhecessem. Mas a Ellie o tempo todo ali parece que tá com a pulga atrás da orelha. E tem uma hora que ela não aguenta, ela para o Joe e coloca ele contra a parede. Ela conta pra ele que ela já tinha atirado em alguém antes, que aquela vez que ele viu não foi a primeira. E ela conta o que aconteceu com a Riley, que elas tinham escolhido enlouquecer juntas, mas que no fim das contas só a Riley enlouqueceu e ela teve que atirar. E que depois teve a Tess, o Sam, ou seja, ela tá citando pessoas próximas dela que foram infectadas com o Cordyceps e que ela não pôde salvar. O Joe começa a tentar consolar, dizer que não foi culpa dela nada disso, mas a Ellie interrompe. Ela pede pro Joe jurar que tudo aquilo que ele falou sobre os vagalumes no hospital era verdade. E ele jura que sim, ele mente na cara dura mesmo. E a única reação que a gente tem da Ellie é um silêncio pensativo, seguido de um ok, que dá pra traduzir também como um então tá. Se esse ok quer dizer que ela acreditou ou não, é um grande debate da comunidade de games desde que o primeiro jogo foi lançado. E eu acho que dá pra gente conversar sem spoilers aqui nos comentários o que vocês acham. Será que ela acreditou ou não? Mas pra ter a resposta certinho mesmo, a gente tem que esperar um pouquinho pelos próximos episódios, porque essa é a última fala da última cena da primeira temporada. E assim termina o nosso resumo de The Last of Us até agora. Me conta aí quais foram os seus momentos favoritos e o que você espera da segunda temporada, mas tenta evitar os spoilers, por favor. E já se inscreve no canal porque vai ter cobertura semanal da segunda temporada e eu quero você aqui discutindo os episódios comigo. Se você viu até o final, comenta aí resistir e sobreviver pra comprovar que você resistiu até o final do resumo. Lembrando que tem uma playlist imensa de The Last of Us aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!